cara, aí com 17 anos que eu fui me voltar um pouco pra religião católica, só que os meus amigos eram da Assembleia de Deus. Aí tu já sabe, né? Amigos de escola? Amigos da escola, cara, amigos da escola. Eu tinha um grupinho de amigos ali que eles eram crentes James Bond, assim, disfarçados e tal. E os caras faziam as mesmas bagaceiras que eu na escola, tá ligado? Os caras eram crente disfarçado e tal. E bem disfarçado, que eu nem sabia que eles eram crente. Pra tu ter uma ideia do... Conseguiam manter mesmo a identidade secreta. Os caras escondiam Jesus de um jeito, cara, que, olha, impressionante. Mas, mano, o que acontece? Renato Russo morreu, eu comecei a ouvir muito Legião Urbana. E, velho, eu comecei a ficar muito introspectivo. E eu sempre fui um cara muito extrovertido, pra frente e tal. E eu comecei a ficar muito, eu não diria depressivo. Mas assim, a vida começou a não fazer muito sentido e tal. Eu gostava muito da música Teatro dos Vampiros, que por si só é uma música que não faz sentido. Ok. E, mano, e numa aula de filosofia, o meu professor, que era um católico praticante, ele deu espaço para 2 irmãos da Quadrangular, 2 amigos meus. Esses crentes, tanto que eles eram chato da turma. Eles eram chato. Eles eram os crentes. Os crentes da turma. E abriu um espaço para eles cantarem 2 louvores, porque o meu professor era um católico bem fervoroso e tal, soube daqueles 2 crentes na sala, afinal os meus amigos, ninguém sabia que eles eram crentes, e eles tocaram, cara, e aqueles louvores assim me tocaram e tal, e eu comecei a perguntar, vocês não são, eu sabia que eles eram até da igreja assim, né, vocês não são de igreja aí dos crentes também? Somos. Cara, não, eu tenho vontade de conhecer Deus. Quando eu falei aquilo, parece que daí eles... Meu Deus, a gente tem que evangelizar o Bibo. A gente tem que evangelizar... Ele tá se auto-evangelizando aqui. Então, essa é a palavra, Douglas. Tu usou uma palavra que eu uso quando eu conto esse testemunho, porque quando eu mostrei interesse pela fé, mano, virou uma chave nos meus amigos também. Uau. Porque aí eles perceberam que, eu preciso ser crente na escola e tal. Porque, mano, quando eu cheguei à fé... Em julho de 1999. Imagina, eu era o bagaceira da escola. Eu era o cara virado num alho, sabe? Mano, só que assim, quando eu cheguei à fé e eu tive encontro com Cristo, ainda um encontro bem mediado pela religião, mas não deixou de ser um encontro com o Cristo dessa religião, mano, virou uma chave e eu censurei, comecei, a vida que eu levava não era certa. E, cara, eu virei um evangelista dentro da escola e os meus amigos tudo tiveram que me acompanhar porque ia ficar feio pra eles que já estão há mais tempo na fé, né? Foi com 17 anos, cara. E assim... E como é que foi a sua primeira ida na igreja? Assim, porque aí você foi nessa Assembleia de Deus. Fui numa Assembleia de Deus, cara, bem tradicional. O Sul aqui, ele ainda é um pouco mais tradicional do que vocês aí pra cima e tal. Mano, era um culto de quinta-feira, meio vazio, assim. Eu era o único não crente lá. Então, assim, o culto foi pregação toda voltada pra mim. E quando o pregador falou no final lá, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem à frente, levante a mão e vem à frente. Cara, eu olhei pros meus amigos, gente, eu quero essa parada aí, eu quero Jesus. Levantei e fui, cara, cabelo meio comprido e tal, roupa de skatista, apesar de não ser skatista, só usava roupa larga mesmo. E fui, cara, e assim, velho, foi numa quinta-feira, eu não lembro a data exata, mas foi em julho, foi uma quinta-feira, e, velho... Eu fiquei um mês ainda meio assim, sabe? Fui num círculo de oração, era uma tradição muito forte aqui ainda na Assembleia de Deus, em Joinville. Fui num círculo de oração e tal, fui conhecendo a galera, mas ainda tinha uma namoradinha lá, ainda tinha meus perrenguinhos lá fora da igreja, né? Ainda tinha meu mundinho ainda pra me desvencilhar. Mas, cara, passou um mês e meio, eu larguei tudo, aí eu virei um religioso. Sabe, Douglas? Eu virei um religioso. Foi de um extremo ao outro. Fui de um extremo ao outro, cara, assim, de cabeça. Obviamente que 20 e poucos anos depois, é fácil eu olhar pra trás e dizer que eu virei um religioso. Mas na época, não. Na época eu queria seguir aquilo que era o certo. Então eu cortei o cabelo, joguei minhas roupas maloqueiras toda fora, sabe? Cortei minhas amizades. Assim, hoje em dia eu sei que talvez eu não precisasse ser tão radical. Mas, mano, eu cortei tudo. Os meus amigos, velho, não eram mais meus amigos. Pros meus amigos eu falei, gente, se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão pro inferno. Cara, meu discurso virou esse. É impressionante. E porque era o caminho que me ensinavam, né, Douglas? Os mais velhos diziam que esse era o caminho. E, cara, eu nunca estudei, Douglas, nunca fui de estudar. Eu passei na escola porque eu bebia com os professores ou porque a minha amiga Heloísa me ensinava matemática, que era a única professora que eu não era amiga. Os outros, cara, eu passei tudo na lábia. Tudo na lábia, aqui, ó, no Somebody Love, entendeu? Mas a professora de matemática era muito séria pra cair na minha lábia. Então, assim, você nunca imaginou esse cenário com um monte de livro atrás?
Capaz, nunca, Douglas, nunca imaginei. Uau. É por isso que a fé pra mim, cara, é muito mais, claro que a coisa mais importante é a salvação, é a restauração da minha vida e a perspectiva, né? Só que o cristianismo foi pra mim realmente uma cosmovisão. Por quê? Porque na igreja, eu pensei, o que é a Bíblia, né? Tem que saber de Bíblia. Tem que saber de Bíblia. Tá, como é que eu sei de Bíblia? Estudando. Ixi, rapaz, tem que estudar mesmo então. Foi isso, cara. Aí foi onde eu comecei a ler. Comecei a ler algumas coisas meio truncadas, né? Divina Revelação do Inferno, Prepare-se para a Guerra, Ele Veio para Libertar os Cativos. Aí botava o Max Lucado lá para dar uma adoçada. Mas, cara, e eu me apaixonei pela EBD, Douglas, que é uma outra tradição muito boa do pentecostalismo. Sim, por isso que eu não falo mal da Assembleia de Deus, apesar de eu não estar mais nela, né? Mas foi a Assembleia de Deus que me ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi lá que eu aprendi a amar a Bíblia na escola dominical. Mano, é o seguinte, os meus amigos não iam na EBD, quando eu descobri que tinha estudo bíblico domingo de manhã, velho, era eu lá. Todo domingo eu lá, mano. E foi isso, cara, e comecei a estudar. Eu ganhei uma vez uma gincana bíblica, sendo novo convertido, ganhei uma gincana bíblica. E o prêmio, cara, era uma viagem de avião. Você tá brincando. Era, mano. Era uma viagem de avião. Prêmio assim, bom. Era um prêmio bom, ainda mais na época, né, cara? Que era tudo uma novidade, era caro e tal. Era uma viagem de avião, assim, só que era uma viagem. Pra onde? Cara, se eu não me engano, era de Navegantes a Curitiba. Era um tipo. Coisa que de carro dá 2 horas, de avião daria, sei lá, 20 minutos. Mas enfim, era o prêmio, né, cara? Era o prêmio viajar de avião e tal. Cara, eu não quis viajar de avião, apesar de nunca ter voado. Eu perguntei se eu poderia trocar o meu voo por uma Bíblia de estudo. Uau! Cara, e eu fui lá... Gostei disso aí. Mano, eu troquei o meu super voo de avião por uma Bíblia de estudo, cara. Eu lembro até hoje. E aí depois eu ganhei outra Bíblia de estudo de um amigo meu de aniversário. Por quê? Porque eu queria aprender as escrituras, cara. Queria aprender. Eu lembro assim, o meu primeiro culto... você já foi da Assembleia, sabe o que eu tô falando? Meu primeiro culto reteté, aquele culto cheio do fogo... Cara, eu entrei um pouco no manto ali, entendeu? Dei meus glória a Deus e tal. Eu tive a minha experiência do falar em línguas também no movimento pentecostal. Mas é incrível, cara. Eu gostava mesmo, era do culto frio, né? Eu gostava do culto de ensino. Eu gostava muito de alguns pregadores que explicavam, que pegavam a Bíblia, que explicavam e tal. Eu lembro que às vezes vinha pregador de fora, que é uma característica bem normal do movimento pentecostal, né? De vir pregador de fora e tal. E eu lembro que os caras vinham e tal, e faziam umas pregações, e eram mescladas com curas e exorcismos e aquela coisa toda. Mas às vezes o cara falava uma coisa e eu ficava com dúvida. E eu entrava na fila de oração. Só que eu não tava lá pra pedir oração. Na hora que chegava a minha vez, o cara já vinha o que você quer? Eu vaso, em nome de Jesus, agora eu... Não, glória a Deus, pastor, glória a Deus. Não, eu só queria entender aquela parte que tu falou lá, que o anjo falou o quê? Eu não entendi essa parte, o cara ficava me olhando. Muito bom, meu. É muito isso, bom. Cara, e fui desenvolvendo, aí cheguei pro seminário aqui, daí depois eu fui para um seminário luterano, aí eu entrei na minha carreira teológica e tal. Mas foi isso, cara, Cara, mas é incrível você contar isso, porque muita gente ouvindo a gente, né, pensa, poxa, né, eu ia mal na escola, né, e tal. Então, é certeza que eu não tenho chamado, uma vocação para essa parte dos estudos e tal. Doido você contar isso, né, porque... Geralmente, uma pessoa que vai para o lado, vamos dizer assim, mais mestral, né? Mais de mestre ali, de ensino e tal, ela, né, gostava da escola, gostava de ler, mesmo não conhecendo a Jesus, lia outras coisas, gostava talvez de filosofia, não sei o quê. E muito doido você ter se encontrado ali, né? E como você falou, né? Como se Jesus viesse e redimisse tudo, né? Tudo, cara. Não é só me salvou, eu não vou mais pro inferno. Isso. Não, cara. É uma cosmovisão. Uma perspectiva.